adesivadas, né, cidade limpa, né, em pontos públicos, campanha importante que visa preservar e também planejar a questão do meio ambiente na cidade de Cajazeiras. Sejam bem-vindos aqui à bancada do programa Boca Quente, parte 2. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Boa tarde, professor Herbert, Jarismar. Boa tarde, Ian, meu querido amigo aqui, secretário Maninho. Estamos aqui exatamente para falar sobre o programa, né, Cidade Limpa, que deu início essa semana e que está agora entrando na sua primeira etapa de execução. Boa tarde, Maninho. Seja bem-vindo também ao espaço para que você possa inicialmente cumprimentar a população de Cajazeiras que nos escuta no programa Boca Quente, parte 2. Boa tarde, Ian. Boa tarde, meu amigo Jarismar, professor Herbert. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora Rádio Cajazeiras. Maninho, todos sabemos que um projeto, e quando se trata de planejamento urbano, de limpeza pública, de meio ambiente equilibrado, são políticas públicas que dependem também do apoio da população. A sociedade é a principal responsável, né, por essas medidas e por essas políticas que são exatamente adotadas. O município faz sua parte, lança o programa, começa a fazer a conscientização, mas precisa da adesão popular. Quero que vocês façam aqui, né, um release da importância desse programa e que possam também, evidentemente, solicitar da população esse apoio, esse auxílio durante essa campanha. É verdade, meu amigo. Inclusive, a gente tem uma parceria também com a TFA, né? TFA, que hoje é a empresa prestadora de serviço de coleta de lixo. Nós colocamos, já estão colocados 40 cestos de lixo em vários pontos da cidade, 15 contêineres, e vamos agora começar a colocar 90 tambores, certo? Mas a gente precisa da ajuda da população. A população hoje é o mais importante do projeto, é a população, certo? Nós estamos divulgando as rotas dos carros, dos coletores, são 3 vezes por semana, nos bairros, no centro, de segunda até no domingo, no meio-dia. Tem avenida que a gente passa 3 vezes por dia. E por incrível que pareça, a avenida, toda hora que você passa, tem lixo nos canteiros centrais. Certo? Outro exemplo que eu vou citar para você, noutra avenida que a gente colocamos 3 cestos. O pessoal vai lá e coloca o lixo no meio dos cestos. Fica os cestos sem nada e o lixo no meio. Então a gente precisa urgentemente que a população abrace essa campanha, porque não adianta a gente fazer a nossa parte e a população não. Elis, um dos grandes problemas que nós temos na cidade é os terrenos baldios. Acaba compra para especulação imobiliária, a Jurema cresce. Como o planejamento visa coibir isso? Porque o cara vê uma Jurema, joga um lixo lá dentro. Você do planejamento, que é para organizar, como a prefeitura pretende combater esses terrenos que estão na cidade? Pois é, Jarismar. A questão da construção civil e dos terrenos é o nosso maior gargalo no que diz respeito à limpeza urbana, de fato. E aí nós construímos esse programa, o Cidade Limpa. Ele foi construído em parceria, né, de várias secretarias e com a nossa prefeita. Ela é uma campanha educativa, informativa, fiscalizadora e de limpeza urbana. Parte educativa fica com a Secretaria da Educação, porque a gente entende que a criança ela é a porta de entrada de informação dentro de sua casa. Então, a partir do momento que as escolas estão fazendo com as crianças esse trabalho, quando ele chega em casa, ele mesmo vai policiar o pai e a mãe do que eles estão fazendo. Informativa, que é esse papel que a gente está fazendo agora. A gente precisa deixar a população ciente de tudo que está acontecendo. Maninho é o rei das redes sociais e das mídias, né? Então, assim, ele está sempre produzindo o que está fazendo, dando notícia, que é para a população, a sociedade em geral, todos os bairros saberem os dias da coleta, o dia da coleta seletiva e poder estar dando alinhamento com o nosso projeto. E fiscalizador é exatamente onde entra o planejamento. Nós hoje temos os nossos fiscais de obra e fiscais de postura. O fiscal de obra ele vai fazer a fiscalização. Primeira notificação, segunda notificação, como manda o nosso Código de Obras do município. E o nosso fiscal de postura ele vai fazer a autuação e a multa. Nos terrenos? Exatamente. Tanto nos terrenos como nos entulhos. Porque, ao contrário do que se pensa, o entulho que eu produzo dentro de minha casa ele é de minha responsabilidade. Então, eu tenho que estar direcionando ele da forma como o nosso Código de Postura exige, dentro de um container, e não no meio da rua, na via ou na calçada. Eu não sei, eu acredito que vocês são fãs do Boca Quente Parte 2, acompanham aqui o nosso trabalho, nossas crônicas, mas foi crônica minha aqui, não sei se na segunda
ou na semana passada. Eu falava sobre a questão do lixo, de modo geral, e como a cidade do Porto de Cajazeiras, inclusive eu até rabisquei um projeto, porque entendo eu que a parceria tem que ser executivo e legislativo. Câmara de Vereadores com a lei específica, e aí entram as etapas do projeto. Nesse caso, educacional, que entra a fiscalização, aquela da fiscalização e punição, evidentemente, para os problemas que são apresentados, como jogar lixo na rua ou jogar lixo no terreno baldio. E o final do meu projeto, pelo menos eu coloquei no projeto, são as metas. Quais são as metas? Aonde vocês querem chegar? Aonde a prefeita Corrinha, com o seu secretariado, pensando na cidade limpa, mais limpa, é uma necessidade. E a gente realmente tem um problema grande, que é com o próprio cidadão. Ele não tem consciência. Tanto é que na crônica eu falei que eu fiz um passeio pela cidade, eu encontrei cama, sofá, bojo, TV velha, quer dizer, jogam qualquer canto. Qualquer canto. Eu até observei, Maninho, só para vocês responderem sobre as metas e sobre essa minha análise rápida, eu até observei que você tinha um lugar de colocar o lixo aqui e o cidadão colocava o lixo um pouco mais. Eu acho que ele ficava com nojo, não sei, ou é porque não quer fazer mesmo o que é correto. Então essa campanha ela envolve toda a comunidade e, de certa forma, não só reflexão, mas um trabalho. Está aí mais agora para o Difusora 1, o cartaz colocou de entulho de lixo jogado aí, né, à vontade, né? Aí não tem Bobcat, né? Não tem Bobcat que dê jeito, viu? A Bobcat aí faz sucesso. Vamos lá, a meta. Aí, ó, como você falou agora, professor, há pouco, nós colocamos um container ali e os 3 dias que a gente chegou, estava o lixo lá de fora do container. O pessoal vem de moto, vem de carro, do jeito que vai, só não tem a paciência de descer, levantar. Aí ali vem o pessoal, rasga o lixo, aí fica dando trabalho. Não é brincadeira não, o montante de lixo, o mês passado, aí tem um relatório, não é números, foi quase 800 toneladas de lixo recolhido em Cajazeiras. E é prejuízo, porque você sabe que a gente está levando para Souza, 3 horas para ir para voltar, tem que pagar, então é assim uma demanda enorme de lixo em Cajazeiras que a gente tem que tentar controlar com a população, ajudar e tudo, para a gente dar uma melhorada, entendeu? Secretária e Maninho, dentro desse contexto aí, me interessei quando você fala referente ao lixo, secretário Maninho, também está sendo convidado para participar dessa campanha o pessoal da coleta seletiva, da cooperativa que faz, né, os recicláveis aqui na cidade de Cajazeiras, também participam. E as pessoas que recolhem sem ser da seletiva, só passa aqui recolhendo, tira uma garrafa e joga o lixo no chão. Isso aí eu acredito tá que respondendo ao professor Herbert e a vocês dois também, em concordância, a questão das metas é a gente partir do ponto de que é o seguinte: se nós precisamos estar implementando um programa desse, é porque não está funcionando. Como a população não está aderindo. Então, quando a gente organiza o programa para ficar nessas 4 vertentes, né, da educação, informação, fiscalização e da limpeza urbana, a fiscalização já entra na parte da punição. E a limpeza urbana, então a gente elencou como meta exatamente essa mudança da postura. A gente está produzindo 800 toneladas de lixo na nossa cidade. Aí, se você imaginar, nós temos uma cooperativa dos recicleiros, nós temos, para além da cooperativa, as outras, né, cooperativas que funcionam no município, do pessoal que trabalha com reciclagem. Então, acredito que uma das principais metas é a redução dessas 800 toneladas para que as pessoas comecem também a aderir ao projeto da reciclagem com mais força, com mais... Exatamente. A coleta seletiva, a parte dos recicleiros, que é a cooperativa que hoje está vigente no nosso município. Então, acredito que uma das metas é exatamente essa adesão da coleta seletiva. Ô, professor... Se me permita, Ian, rapidamente. É porque, assim, entendo eu, aí o incremento aí não é nem a redução. Porque a tendência do lixo, para quem estudou o assunto, particularmente eu sou um curioso, a tendência é aumentar. A produção de dejetos aumenta. A ideia é conscientizar, fazer a seletiva, fazer a separação e preparar a população para, caso não siga essas regras, aí entra a punição. Que aí entra a participação, evidentemente, dos vereadores com a legislação segura, azeitada com, evidentemente, as leis, tanto estaduais e federais, para que a prefeitura possa dar encaminhamento e cada um responde pelos seus atos, já que a parte educativa está sendo feita agora. Pois então, é. as metas seriam... E a limpeza também. Isso. E, de fato, a questão da legislação, a gente tem um código de postura que ele é bem redondinho quando se trata dessa questão, tanto da poluição ambiental, como também na limpeza urbana. E a gente precisa também, falando novamente sobre a questão de metas e de fiscalização e punição, dizer que a Constituição Civil, que é a parte que me toca, ela é um dos maiores gargalos
gargalos com relação à produção de lixo. A gente tanto produz muito entulho, como tudo da construção civil ele poderia ser reaproveitado. E não é, porque não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura é quebrou, joga fora. A gente não entende que aquilo ali pode ser um ciclo. As pessoas vendem os entulhos. Vendem. Exatamente, o entulho ele vai... Vem vender, aquelas pessoas que botam... Maninho acabou de me mandar aqui as imagens aqui. O cara jogou uma casa fora. Tem aqui poltrona, tem cama, tem tudo, tem Maninho. tudo. Não Engraçado, eu até perguntei ao motorista, cara, tu pergunta se realmente isso é lixo, porque pode ser uma mudança, o cara pensa. Maninho, Caiu. geralmente a população diz, não é porque não passou o caminhão aqui em casa, ou já passou e eu não vi. Vocês estão divulgando o calendário, mas para que a população está em casa agora, é 4 veículos. Quais os dias e os horários que passam mais, para poder não ter desculpa dizer São que 4 coletores e dois caçambões, certo? O horário, Jadimar, é complicado a gente dizer, porque às vezes quebra um carro, falta, a gente tem como a gente dizer o dia. Agora, como é que a gente vai fazer esse trabalho agora? Porque é muito misturado, até o pessoal divulga o calendário completo. A gente vai fazer esse trabalho para o bairro. Por exemplo, no meu bairro é Esperança, nós vamos trabalhar lá só na terça, quinta e sábado. Entendeu? Para não misturar tudo, ficar na cabeça da população, quando vier divulgar, entendeu? Então a gente vai trabalhar para o bairro, para depois a pessoa dizer, não sabia qual era o dia, essa hora, mas a partir de 7h30, 8 horas da manhã está saindo recolhido. Agora, às vezes pode ser que atrasa, às vezes pode ser que não atrasa, entendeu? Não é difícil a gente dizer, é tal hora, entendeu? 15 horas mais 46 minutos na cidade de Cajazeiras. Deixa eu registrar aqui a audiência de 2 pessoas que estão aqui abraçando, respectivamente, né, os secretários Maninho e Elis, né? Nosso amigo Jacaré que agora tá na infraestrutura também. Jacaré apareceu, viu, Maninho? Apareceu, Jacaré? Tá na audiência. Tá em São Gonçalo, não? Tá na audiência do programa Boca Quente, tá aqui abraçando, dizendo aqui um abraço aos nossos secretários e a vocês da bancada. Estou na escuta. E quem também tá na audiência, minha amiga Elis, é Fatinha Bernardes, conhece? Sim. É a mãe de Sara. É a mãe de Sarinha, Fatinha do Caí. Nossa Falou amiga em Sara. alô, Ian, mandar um alô especial também na audiência aqui, o vereador Jaime Dantas, lá de Cachoeira dos Índios. Tá dizendo aqui, Jaime nota 10. Dantas está aqui acompanhando o programa, parabenizando, ele disse que é fã do programa. Jaime Dantas, um abraço. E o doutor Marcelo, do PROCON. Inclusive, no finalzinho, quando os secretários concluírem aí o debate, ele traz aqui uma denúncia que foi feita hoje, inclusive com manteiga adulterada, Ian, a chamada Operação Saturação. O PROCON de Cajazeiras vem trabalhando muito e com muita energia, buscando identificar problemas e questões que são pontuais para a cidade. Ô, Jarismar e professor Herbert, já que eu falei aqui... Essa questão só que ela falou de uma questão aqui, eu Pá, fiquei na tranquilo. dúvida do seguinte. O CREA não poderia ser um responsável com você? Claro que a prefeitura tem, quando você vai a construção, você tem que ir na prefeitura, TBI, outras coisas, outros impostos. Mas o CREA não poderia ser parceiro disso, não, com vocês? Nessa questão do terreno, a Jurema dando de conta, não podia ser... chegar no setor lá de registro de casa, comprou o terreno, está quantos anos esse terreno que o dono não veio, não pagou IPTU, a Código de cidade pode tomar o terreno, pode notificar e pode tomar depois, dependendo da coisa que ele não faça a limpeza. Vocês já pensaram em fazer isso com essas pessoas que fazem brincadeira, compra um terreno e não faz nada? Pois é, o CREA ele é nosso parceiro, inclusive semana passada eu e Zé Rolim, a quem eu deixo meu abraço, firmamos um acordo de cooperação entre a Secretaria de Planejamento e o CREA, para que a gente possa alinhar tanto a parte de cadastro imobiliário como a parte de notificação e fiscalização, em geral, no tangente do que o CREA fiscaliza e do que a Secretaria de Planejamento pode estar somando com ele. E no que diz respeito aos terrenos, nós estamos sim notificando. Toda tarde, inclusive, o meu fiscal está nesse momento girando a cidade e fazendo as notificações pertinentes aos terrenos para que seja exatamente. E a gente está pedindo o mínimo, que a gente está pedindo o roço, a limpeza. Quando eu começar a exigir que eles estejam murados, assim como manda o código, aí vai ser uma segunda etapa. Que é o correto. Que é o Secretária, correto. já que eu mencionei aqui, abraçando minha amiga Fatinha Bernardes e Sara, a gente falando de construção civil, eu vi que foi realizada a audiência para que seja elaborado o novo plano diretor
da cidade de Cajazeiras. E um plano diretor é fundamental para que uma cidade ela possa crescer com um desenvolvimento planejado. 50 anos já. E Cajazeiras, Outro assunto que eu trabalhei aqui. e Cajazeiras, 78 anos. Cajazeiras nos últimos anos tem sido a cidade que mais tem crescido na construção civil. Que mais cresceu. Então, que a senhora possa também falar um pouco a respeito desse novo plano diretor, da importância desse crescimento planejado, frente também a essas audiências que foram realizadas com a população de Cajazeiras. Pois é, Ian. Eu, enquanto arquiteta e urbanista, professora de planejamento urbano, uma das coisas que eu mais batia no nosso município era exatamente a ausência da atualização do nosso plano diretor. E essa atualização está sendo feita, nós cumprimos agora a segunda etapa de 5. Essa segunda etapa foi a etapa onde elaborou-se o produto A Cidade que Temos, que inclusive está disponível, né, no site do município, tem lá a aba Plano Diretor, onde você vai clicar e encontrar todos os documentos, todos esses levantamentos, todos os mapas do nosso município, cheios, vazios, tudo. Vai estar já construído a cidade que temos. E agora a gente partiu para a terceira etapa, que é a cidade que queremos. Então, é na etapa Cidade que Queremos, onde vai ter toda a parte de atualização de cada um dos nossos códigos, código tributário, código de obras, a parte do cadastro imobiliário no município também, que tem o déficit. Então, assim, tudo isso está sendo construído agora nessa terceira etapa, que se vence ao final do mês de julho. É importantíssimo. A pergunta vai ser sobre a coleta seletiva. A gente observa, por exemplo, em escolas e alguns ambientes públicos, aquelas as lixeirazinhas são coloridas, né? Papel, vidro, orgânico, plástico, etc. Como é que nós poderíamos trazer esse tipo de solução para Cajazeiras de uma forma mais efetiva? Que eu sei que existe em alguns lugares, mas de forma mais efetiva. E que isso possa, de certa forma, ser uma campanha para as escolas, para a cidade, para o comércio, para a rua mesmo, para que as pessoas possam levar até mesmo essa experiência para dentro de casa. Como é que nós faríamos, secretários? Hoje nós temos hoje 2 carros que trabalham com esse material, certo? Recolhendo, certo? O pessoal também tem esse pessoal que sai nas ruas, né? Que são da associação, que é um ali na Vitória Bezerra e outro aqui na BR-230. Mas falta isso aí, professor, mais divulgação, mais união, como a gente está tentando fazer agora, unir Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, de Educação, de Saúde, certo? Trabalhar, trabalhar o meio ambiente também, certo? Trabalhar todo junto para fazer mais divulgação, se for o caso, colocar mais veículos, porque não adianta a gente fazer esse trabalho se não tiver o veículo para ir pegar lá, não é verdade? Nas escolas, no posto de saúde, onde marcar mesmo com o pessoal. E quando a gente faz esse trabalho da educação, né, quando a gente leva para a escola esse tema, esse debate, aí já ajuda muito. E, inclusive, a gente não vai falar, mas a secretária da Educação ela vai também passar, né, nos rádios, informando como essa dinâmica vai funcionar dentro das escolas. Vai ser uma novidade grande. Esse código, principalmente o código novo de postura, todo dia quando eu passo aqui, saio aqui, logo na curva aqui, entre a Telemar e o coisa. As pessoas usando meio da rua. Não usa mais nem a calçada já estou usando a rua. Como fazer? Na época eu estava na prefeitura quando tiraram o barraco, tiraram o de Everaldo, o outro. Como fazer para convencer esse povo a não botar a barraca do lado de fora da rua ou da calçada tomando tudo o espaço? Como convencer isso? Essa é uma questão que já está no Ministério Público. Inclusive, eu já enviei a primeira notificação, a gente já fez a primeira notificação da limpeza das calçadas, que é a parte que me compete enquanto Secretaria de Planejamento. Então, a gente já proibiu, né, que as empresas, os comércios, eles estejam utilizando a calçada. Para isso, eu conto com a doutora Simone, que é a nossa promotora, parceira nesse trabalho. Já está sendo construído aqui na Praça da Telemar a coberta, que vai abrigar todos esses ambulantes que hoje ocupam o meio-fio e a rua. Então, assim, eu acredito que é um trabalho a ser construído, né? De fato, a gente já deu o primeiro passo e a gente conta com o apoio e com o trabalho do Ministério Público junto com a gente, né, para poder organizar aqui a Bonifácio Moura. 15h53 na cidade de Cajazeiras, vai virar o ponteiro, 15h54. Estamos chegando aqui na reta final do nosso programa Boca Quente, parte 2. Se mais alguns companheiros tiver aqui há mais alguma indagação a ser feita, para que a gente possa deixar o espaço para que os secretários possam reforçar
a campanha, reforçar exatamente esse convite e fazer esse apelo para a adesão por parte da população de uma campanha que, sem sombra de dúvidas, só tem a engrandecer o bem-estar social da sociedade cajazeirense. Eu tenho, parabenizar em loco, ao vivo e a cores ao amigo Maninho, né? E a secretária também ali. Maninho, rapaz, eu ando muito na cidade, eu tenho, né, trabalho num lugar, trabalho no outro, eu vejo sempre os carros não param não, os carros de Maninho, parece que se multiplica, e aí pelo menos a gente vê, que o povo quer ver. Se eu vejo, o povo vê. Entende? Então que continue essa pegada, continue essa boa vontade, para que a cidade de Cajazeiras possa ter um projeto realmente de urbanização com limpeza pública de qualidade e de resultados. Porque, na verdade, muitas vezes depende, sim, da ação do secretário, Ian, da ação. A prefeitura, o prefeito em si, ele tem uma responsabilidade, mas se ele estiver assessorado de bons secretários, de pessoas dispostas a executar o trabalho, porque para fotografia, para rede social, hoje tem um bocado, né, Raimar? É tanta gente fazendo aí, tem até fazendo a gente de papa, por aí você tira. Então... Ele disse que adorou. Ele disse muito que adorou, bom, foi muito bom. Mas cabe a mão na massa, por assim dizer. Né? Cabe a mão na massa. Aí, então, fiquem para as considerações. Espaço aberto. Queria agradecer aqui, muitas mensagens aqui no WhatsApp, ao meu amigo Jacaré, a dona Fátima, Sara, pastor Francisco José, Rony, Zé Rubio, meu amigo da Vila Nova, que se eu não mandar um alô para ele aqui, meu amigo, o bicho pega. E a vocês três aqui, só a minha gratidão, certo? Vocês me abraçaram aqui desde o começo, quando eu entrei na ouvidoria, depois como secretário, e eu só tenho a agradecer a vocês e dizer à população de Cajazeiras que não é começo não, tem muita coisa ainda para frente e vai ter muitas novidades. O espaço aberto. Isso aí é um restaurante ou é... Meu amigo, aí é nossa... Você nem infraestrutura? É infraestrutura. Aí quer dizer que se eu quiser sair daqui para lá, eu vou... Pode. Comprar esse É para Gonzazinho. servidor, meu amigo, né? Não, Mas mas aí ele tá me convidando. Ian, rapaz, olha, o aniversário do tio dele, o povo convidando a gente, ele não quer que a gente vá. Pai, quer Maninho dizendo que a comer? gente pode ir lá e ele dizendo que... Meu amigo, qual é o seu problema? Isso foi uma determinação isso aqui da nossa prefeita. Isso aqui é para os servidores, Sim, rapaz. mas o pessoal tá o bem se- alimentado para estar secretário trabalhando. está aqui nos Pai, convidando, tá rodando. rapaz. Isso aí é o combustível da Bobcat, é isso aí. Agora você não quer ir, não é, Lema? Você não vá. Deixa a gente que quer Aí ir. a Bobcat só anda se tiver isso aí. Gente, eu meu. vou deixar o espaço aqui para vocês se despedirem, porque assim, eu quero só lembrar... Não, eu vou falar antes, aí vocês se vontade para despedir, tem tempo, tem um tempinho. Só mandar um alô, um abraço aqui pro Procon Cajazeiras, na figura do nosso amigo Neto Meirelles, do nosso amigo doutor Marcelo. Olha só, gente, eles hoje apreenderam aquela manteiga famosa, viu? Aquela caicó e aquela paulista, viu? E olha as denúncias, a operação revelou esquema de adulteração na fabricação da manteiga da terra com substituição do creme de leite por margarina industrial, óleo vegetal e banha de porco. É que saiu na Paraíba inteira essa história, está aqui em Cajazeiras também. Prática que representa realmente grave risco à saúde pública. Procon Cajazeiras reforça seu compromisso com a defesa do consumidor. E as denúncias poderão e continuarão e deverão ser feitas. Viu? Atenção aí, a equipe do Procon, a equipe do Procon que está atenta. Agora é brincadeira, viu, Ian? Viu, Jeremar? Meu amigo Maninho, Alice. Essa história saiu na Paraíba semana passada. E ainda hoje estão apreendendo esse material que foi proibido, né? A tal da manteiga caicó e a outra manteiga agora que fugiu o nome, rapaz. Não entra lá no nosso cardápio, não, essa manteiga. Não tá lá não. Não tá lá não. Rapaz, banha de porco. Mas Ian pode ir? Não, deixa Pode. Porque o negócio de Ian é botar o cabo. Não, Eu sou o que não, mais estou rapaz. precisando, que sou o mais magrinho aqui da bancada, rapaz. Fala, Alice, que senão dá tempo para ir embora. Minha gente. Pode ir Zé todo Liga. mundo merendar lá. Ei, agradecer a vocês, né, pelo espaço, pela oportunidade, colocar sempre a nossa secretaria à disposição para qualquer dúvida, qualquer notícia que vocês precisem, a gente está sempre 100% à disposição. Dizer que, com certeza, as palavras de Herbert para Maninho é verdade. A gente tira pela a forma como ele trata o seu funcionário, o seu colaborador.
E eu que estou ali na Secretaria de Planejamento junto com ele, é o meu primeiro bom dia, depois de Nonato é Maninho. Então, assim, a gente está ali junto, somando para fazer tudo da melhor forma possível para a nossa cidade. Abraçar aqui nossa prefeita, abraçar aqui também Rodrigo Lira, que está na escuta, Thomas, que é funcionário da nossa secretaria, que está aí rodando na cidade nesse momento, fazendo notificação e também nos escutando. E, claro, meu esposo, Nonato Saraiva, que está aqui me acompanhando nesse momento. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Tem uma coisa, são, acho que os 2 secretários mais queridos da Prefeitura de Cajazeiras. Olha, os servidores, tanto do planejamento como da infraestrutura, adoram os secretários. E eu vejo isso, professor, porque os registros, minha amiga Sara sempre publica, sempre acompanha questões das audiências realizadas pela Secretaria de Planejamento, o pessoal da infraestrutura também, sempre encontro pelas ruas da cidade também, sempre tecem muitos elogios. Minha equipe é mil. aos Você não secretários. vai causar discórdia na equipe de secretário.